Pessoal, bom dia. Pessoal do terceiro ano, espero que vocês estejam bem. Nós vamos para a nossa aulinha sobre magnetismo e corrente elétrica. Então, se localizem aí, segundo bimestre. Lembra que você já tem a primeira atividade do segundo bimestre lá há 25 dias atrás, lá no site do WordPress. Nós vamos para a página 26, ok? Aqui ó, página 26. Nós vamos falar sobre o efeito magnético da corrente elétrica, tá bom? É óbvio que vocês são a geração da tecnologia, mas a maioria de vocês, se não todos, apenas utiliza a tecnologia. E aí você vai perceber que o magnetismo e a eletricidade são coisas que convivem, tá? Convivem juntas, mas uma coisa é eletricidade, magnetismo é outra. E uma influencia a outra, tá bom? Nós vamos falar de dois estudiosos aqui desse assunto e mostrar para você alguns exemplos simples que você tem no dia a dia da aplicação da descoberta desses dois cientistas que foram muito importantes para o desenvolvimento de todos os aparelhos elétricos praticamente que nós temos hoje, tá? Então o título da nossa aula aqui, ó, que serão em duas partes, é o efeito magnético da corrente elétrica. Ørsted, né? Você já deve ter ouvido falar em alguns filmes, tem aquela série Dr. Who lá. Ele cita, inclusive, esse cientista, esse físico, matemático e pesquisador, de que ele percebeu que quando se passava uma corrente elétrica por um fio, se criava um campo magnético em volta deste fio, tá? Aqui tem um esqueminha, tá? Aqui tem um esqueminha, onde aqui seria o fio, ó. Aqui seria o fio, tá? Por onde passaria a corrente elétrica. Em volta, tá? Isso aqui não é um papel, não, é só um esqueminha, tá? Em volta, invisível desse fio, você poderia colocar uma bússola. Pode ser que algum de vocês tenha uma bússola ganhado quando era criança ou alguma coisa assim. Se você ligar um aparelho elétrico e aproximar a bússola em diferentes pontos em volta desse fio, você vai ver que a bússola ela começa a ser influenciada pela corrente elétrica que está passando nesse fio. Quer dizer, você afasta a bússola, ela fica apontando para o norte, como vocês aprenderam no primeiro ano. Mas a hora que você aproxima a bússola desse fio, você vai ver que ela começa a mudar o seu comportamento, tá bom? Então, o que Ørsted provou? Ele provou que em volta de um fio por onde passa uma corrente elétrica, você tem um campo magnético que influencia essa bússola, tá? Ok? Bom, eu vou ler rapidamente aqui com você, mas entenda como isso é importante, tá? Aqui em negrito com vocês, está escrito aqui, ó, observe a imagem, tá? Ao lado. Você saberia dizer como é possível aumentar a força de um ímã? Você já parou para pensar alguma relação entre eletricidade e magnetismo? Então veja bem, esses guindastes eletromagnéticos, ou chamados de eletroímãs, que são usados em ferros velhos, você vê em filmes muito antigos como Robocop, você vê esse guindaste com eletroímã em alguns filmes aí amassando o carro, né? Breaking Bad, que é uma série muito famosa, você vê lá eles tentando dar fim num carro. Você tem vários filmes que mostram esses guindastes eletromagnéticos levantando carros, caminhões, caminhonetes nesses ferros velhos. Mas o que que acontece? Você tem uma plataforma, dentro dessa plataforma você tem um fio de cobre enrolado várias e várias e várias vezes, como se fosse uma mangueira enrolada no seu lugar lá colocado lá
naquele lugar que se coloca a mangueira e depois você deixa uma corrente elétrica passar por aí, entendeu? E a hora que essa corrente elétrica de grande intensidade passa por aí, se forma um campo eletromagnético que atrai todo o metal que está ali abaixo daquela plataforma. De forma simplista, é assim que funciona essa origem do campo eletromagnético para atrair o ferro e os metais ali no ferro velho, tá bom? Bom, para que você pudesse aumentar a força do ímã, você teria que aumentar a corrente elétrica ou você colocar um ímã maior ali dentro para que você pudesse aumentar o campo eletromagnético ali. Essa é a pergunta simplista que você poderia encontrar essa resposta até na internet, tá bom? Mas vamos para a nossa tarefinha, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que essa aula ela é direta. Essa aula ela é simplesmente direta, ela não tem muitas nuances, muitos detalhes não. A atividade de vocês será essa, ó, responder essas 3 questões aqui, tá? Da página 28. Lembra, você pega teu caderno, viu, terceiro ano? Você pega teu caderno, você coloca o teu nome no caderno mesmo, como se você fosse entregar o teu nome, o seu terceiro ano e o seu número, tá bom? Deixa assim na folhinha e aí você responde, tá? Você responde essas questões aqui, tá? Que estão marcadas aqui. Então vamos ler as 3 questões para que vocês entendam. O que ocorre se aproximarmos uma bússola do prego? Daqui a pouquinho você vai ver que assistindo o finalzinho desta aula de hoje, você já vai ter condições de responder isso. Segunda questão. Por que a agulha sofre desvio ao ser aproximada do experimento? E aí você pesquisa um pouco ou tira suas conclusões vendo o vídeo várias vezes. Terceira e última. Quais são as grandezas físicas que influenciam na intensidade do campo magnético? Bom, você lembra que a gente já respondeu a questão em negrito lá atrás, né? Como que você faria para aumentar a força do ímã? Então, esta formulinha aqui, ó, da página 29, e você vai ler aqui, você vai ver que tem algumas grandezas físicas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente para fazer com que o campo magnético. Isso aqui é o campo magnético, ó, isso aqui é a legenda do campo magnético e a legenda do campo magnético é um B maiúsculo, tá? Você vai ver que esse Uzinho grego aqui, né, é a permeabilidade magnética, é uma constante. Aqui é a intensidade de corrente, lembra que está tudo escrito aqui, ó, no texto, tá bom? Leia o texto com bastante calma, se não entender, lê de novo. Aqui é a intensidade de corrente, aqui é 2π. Professor, por que 2π? Você não pode esquecer de um detalhe, se a gente estivesse em sala de aula, estaria um desenho no quadro, né? Mas você tem que lembrar que o fio, ele é circular, tá? Lembra que o fio é circular. E o que é 2π, professor? Na trigonometria, você lembra que 2π é o círculo inteiro? Tá? 360 graus. Então é por isso que vem esse 2π. Isso aqui não muda, tá bom, turma? Isso aqui é uma constante, tá? Então, a hora que a corrente elétrica passa aqui dentro desse fio cilíndrico, isso aqui tem a ver. Um fio mais espesso vai gerar um campo magnético maior, um fio mais fino vai gerar um campo magnético menor, então tem a influência disso aqui, tá? E a distância, né? Se você colocar a bússola perto do fio, você vai ver que a bússola sente uma influência porque tem uma determinada distância da corrente elétrica que está passando. Se você colocar a bússola mais perto do fio ainda, a distância vai diminuir da corrente elétrica, então você vai ter um campo magnético mais intenso, porque você está mais perto da corrente elétrica. Então, você lendo essas 3 perguntas aqui com calma, você sabe responder quais são as grandezas físicas envolvidas para gerar esse cálculo do campo magnético. Então eu vou ler a última pergunta de novo. Quais são as grandezas físicas que influenciam na intensidade do campo magnético, tá?
Intensidade e valor, hein? Não vai confundir com intensidade de corrente elétrica, tá bom? E eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês agora para a gente finalizar essa aula. Então não esqueça, tá? O que você tem que guardar é, se você deixar uma corrente elétrica passar por um fio e você aproximar a bússola dele, tá? Você vai ver que o ponteiro da bússola ela sofre interferência. Se você colocar o fio por cima, acontece uma coisa, se você colocar o fio por baixo, acontece outra. Você pode olhar na internet alguns vídeos lá que tem algumas experiências colocando o vídeo por baixo, por cima, na lateral, e você vai vendo que a bússola ela vai tendo comportamentos diferentes em posições diferentes. Aqui eles tentaram fazer isso aqui, mostrando para você aqui, ó. Se você colocar a bússola aqui, o ponteiro vai estar aqui. Se você colocar a bússola aqui do lado do fio, vai estar aqui. Quer dizer, existe posições diferentes da bússola em volta do fio. E aí você tem as linhas de força, como a gente aprendeu na atividade anterior, que esse comportamento da agulha é diferente, tá bom? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, que está no YouTube. Você pode assistir aqui ou pode assistir lá, dependendo do acesso que você tem, tá bom? Eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês agora, tá bom? Assistam aí. Observa que antes de você ouvir esse barulho, o ponteiro da bússola estava num determinado lugar. A hora que ele permitiu que o fio de cobre passasse a corrente elétrica, tá ok? Ó, tá passando uma corrente elétrica. Então, você verifica